Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar numa das histórias mais fascinantes da Bíblia, uma jornada que fala sobre fuga, medo, redenção e, acima de tudo, sobre o propósito implacável de Deus. Vamos acompanhar Jonas, um homem chamado por Deus que tentou fugir, enfrentou uma tempestade assustadora, ficou à deriva em alto mar e foi parar no ventre de um grande peixe, apenas para finalmente entender que não se pode escapar do propósito divino. A história começa no livro de Jonas, capítulo 1. Deus dá uma ordem clara a Jonas. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Uma missão direta, certo? Mas a reação de Jonas é o oposto do que se espera de um profeta. Em vez de obedecer, ele foge. Ele desce até o porto de Jope, encontra um navio que está indo para Tarsis, literalmente na direção oposta de Nínive. Paga a passagem e embarca, na esperança de escapar da presença do Senhor. Quantas vezes nós também não fazemos isso? Recebemos um chamado, uma direção clara em nosso coração, seja para perdoar alguém, mudar um hábito, iniciar um projeto ou servir em alguma área. E em vez de dizer sim, o medo, a insegurança ou a teimosia nos fazem comprar uma passagem para a nossa própria Tarsis. Tentamos nos esconder, nos distrair, acreditando que, se ignorarmos o chamado, ele simplesmente desaparecerá. Mas a Bíblia nos mostra que o plano de Deus é mais persistente que a nossa teimosia. Enquanto Jonas dormia no porão do navio, achando que tinha escapado, Deus enviou uma violenta tempestade. O navio estava prestes a se partir. Os marinheiros, homens experientes do mar, ficaram apavorados. Eles clamavam aos seus deuses, jogavam a carga ao mar para aliviar o peso, mas nada adiantava. A tempestade não era um fenômeno natural qualquer. Era uma tempestade com um propósito. Era a resposta de Deus à desobediência de Jonas. Essa jornada parece extrema, não é? Mas se você olhar bem, ela se encaixa perfeitamente em momentos da nossa vida. Quantas vezes adiamos decisões importantes? Quantas vezes nos vemos presos em padrões de fuga, seja no trabalho, nos relacionamentos ou na nossa vida espiritual? Deus nos chama para um lugar, mas nós corremos para outro. O mais impressionante é que mesmo na fuga, Deus não desiste de nós. A tempestade na vida de Jonas não era para destruí-lo, mas para despertá-lo. Os marinheiros acordam Jonas e perguntam: "O que você está fazendo dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós." Eles lançam sortes para descobrir quem era o culpado por aquela calamidade, e a sorte cai sobre Jonas. Ele então confessa: "Eu sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca." Ele admite que está fugindo da presença de Deus. E a solução que ele mesmo propõe é drástica. "Peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará." Pense na cena. Jonas, o homem que fugiu de Deus, agora se entrega para salvar os outros. Mesmo em sua rebeldia, um vislumbre de sacrifício aparece. Os marinheiros, a princípio, relutam. Eles tentam remar com toda a força para voltar à terra, mas o mar se torna cada vez mais violento. Finalmente, sem outra opção, eles oram ao Deus de Jonas, pedindo para não serem culpados por sua morte, e o lançam ao mar. E imediatamente, a fúria do mar se acalmou. Naquele momento, quando Jonas afundava nas águas escuras e turbulentas, poderia parecer o fim. A consequência de sua desobediência parecia ser a morte. Mas o plano de Deus era maior. O Senhor preparou um grande peixe para engolir Jonas. E Jonas ficou no ventre do peixe por 3 dias e 3 noites. Imagine a escuridão, o isolamento. No ventre do peixe, longe de tudo e de todos, no lugar mais improvável, Jonas faz algo que deveria ter feito desde o início. Ele ora. No capítulo 2, temos o registro dessa oração belíssima. Não é uma oração de barganha, mas de rendição. Ele clama: "Em meu desespero, clamei ao Senhor, e ele me respondeu."
Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jonas reconhece que foi Deus quem o lançou nas profundezas. Ele entende que, mesmo no fundo do abismo, a presença de Deus ainda estava lá. Talvez você já tenha se sentido assim. Talvez você esteja em uma tempestade agora mesmo, sentindo-se engolido pelas circunstâncias, no escuro, sem esperança. É precisamente nesse lugar que Deus quer ouvir a sua voz. É no fundo do poço que a oração se torna mais sincera, que a dependência se torna total. Essa jornada no ventre do peixe foi a transformação de Jonas. Ele termina sua oração com uma promessa. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei. A salvação vem do Senhor. Ele finalmente entendeu. Ele parou de fugir. Ele se rendeu ao propósito soberano de Deus. E o que acontece em seguida? O Senhor deu uma ordem ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra seca. Essa imagem é poderosa. O mesmo Deus que comanda a tempestade comanda o peixe. Ele está no controle de cada detalhe, mesmo quando tudo parece fora de controle. A segunda chance de Jonas não veio em um palácio ou em um templo, mas na areia de uma praia, expelido do ventre de um peixe. Às vezes, nossas segundas chances vêm de maneiras inesperadas, depois de passarmos pelos lugares mais sombrios. E então, no capítulo 3, a palavra do Senhor vem a Jonas pela segunda vez. Vá à grande cidade de Nínive e pregue a mensagem que eu lhe darei. Desta vez, a resposta de Jonas é diferente. Ele se levanta e obedece. Ele vai a Nínive e prega a mensagem mais curta e direta da Bíblia. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. E o que acontece? O povo de Nínive, do rei ao mais simples cidadão, acredita em Deus. Eles jejuam, se vestem de saco e se arrependem de seus maus caminhos. E Deus, vendo o arrependimento deles, muda de ideia e não os destrói. A história de Jonas nos ensina lições profundas. A primeira é que não podemos fugir do propósito de Deus. Podemos tentar, podemos pegar atalhos, podemos nos esconder, mas seu chamado nos encontrará. A segunda é que as tempestades em nossa vida muitas vezes são permitidas por Deus para nos redirecionar, para nos despertar e nos levar de volta ao caminho certo. E a terceira, talvez a mais bela, é que o nosso Deus é um Deus de segundas chances. Não importa o quão longe você tenha ido, o quão fundo você tenha caído, o caminho de volta começa com uma simples oração de rendição. E se hoje fosse o dia de você parar de fugir, de parar de remar contra a maré e simplesmente se entregar ao chamado que Deus tem para a sua vida? Deus pode transformar tempestades em calmaria, pode transformar um lugar de desespero no início de uma nova missão, pode transformar o medo em fidelidade. Assim como fez com Jonas, Ele pode pegar a sua fuga e transformá-la em um testemunho poderoso do seu amor e da sua graça. A salvação, como Jonas declarou, pertence ao Senhor. Muito obrigado por assistir e por refletir conosco sobre essa história incrível. Se esta mensagem tocou o seu coração, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvi-la e se inscrever no canal para não perder nossos próximos vídeos. Deixe seu comentário contando como a história de Jonas fala com você. Fiquem com Deus e até a próxima.